Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos muito felizes de estarmos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, para o estudo da série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles. Hoje nós estamos trabalhando com a obra Jesus e Atualidade, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, e o capítulo 2, Jesus e Reencarnação. Em tempo que este vídeo também terá reflexões úteis para a preleção doutrinária virtual intitulada Renascer dos Escombros. Então, como nós dissemos anteriormente, nós vamos iniciar essas reflexões de hoje sempre com uma citação de um pensador da psicanálise ou da psicologia de uma das escolas psicológicas, fazendo sempre a contextualização com o Evangelho de Jesus, a fim de que nós possamos refletir com profundidade sobre esses ensinamentos que, com tanto amor, a veneranda Joana de Ângeles vem a oferecer a cada um de nós. A citação de hoje está no livro O Olho do Espírito, por Ken Wilber, no capítulo 12 da obra Desde Sempre. Ken Wilber é pensador e criador da psicologia integral, que acabou começando com a psicologia transpessoal e analítica, mas indo muito além disso. Na afirmação de Ken Wilber, como ele fala sobre o olho do espírito, e o trecho que a gente trouxe faz referência ao título da obra, aqui, espírito, para Ken Wilber, é diferente da definição de espírito para o espiritismo, para a doutrina espírita. Então, cumpre a gente falar sobre a definição trazida por ele, Ken Wilber, espírito, como o teor essencial que liga todos os elementos da vida biológica, social, cultural e espiritual. Então, aqui falando sobre esse teor mais essencial de cada um de nós, além das nossas personalidades, mas de fato essa centelha divina que invariavelmente todos nós somos imortais. Então, citando o autor, o espírito é a única coisa que nunca esteve ausente. É a única constante em suas experiências mutáveis. Você sabia disso literalmente há bilhões de anos. E é melhor você reconhecer. Se você entende isso, descanse então naquilo que entende. E só isso já é o espírito. Se você não entende isso, descanse então naquilo que não entende. E só isso já é o espírito. Pois eternamente e sempre e eternamente existe só o espírito. A observação desse e de cada momento até o fim do mundo. Não me torno espírito, apenas reconheço o espírito que já sou desde sempre. Quando descanso na percepção simples, clara, sempre presente, sou o observador do mundo, sou o olho do espírito. Veja que interessante. Ken Wilber, embora se apropriando do nome espírito, sem aquelas reflexões da codificação kardeciana, acaba atingindo a mesma ideia. Então, ele fala sobre esse espírito que sobrevive sempre, né? Que vai se transformando, mas que nunca deixa de existir, que sempre esteve presente, mesmo quando nós não percebíamos, que somos nós, né? E à medida que a gente vai expandindo a nossa maturidade, o nosso amadurecimento, a nossa consciência, a gente vai se dando conta de tudo que a gente é, né? E aqui cabe, depois de ler essa citação, fazer um contexto com o Espiritismo, como nós prometemos. Então, eu citaria a Gênese, Allan Kardec, capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, item 31, para as nossas reflexões. Vai dizer Kardec: pelas relações
que o homem pode agora estabelecer com aqueles que deixaram a Terra tem não somente a prova material da existência da individualidade da alma, mas compreende a solidariedade que liga os vivos e os mortos deste mundo e dos deste mundo com os de outros mundos. Conhece a sua situação no mundo dos espíritos, segue-os em suas migrações, testemunha as suas alegrias e os seus infortúnios, sabe por que são felizes ou infelizes e a sorte que os espera. A ele mesmo, segundo o bem ou o mal que faça. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte não tem nada mais de aterrorizante, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Esse texto de Kardec tem tudo a ver com o capítulo que nós vamos estudar hoje, Jesus em Reencarnação. Por que razão? Porque a percepção do espírito, este olho do espírito, como vai dizer Kim Wilber, é que dá a certeza da imortalidade da alma. O conhecimento da doutrina espírita nos coloca em contato com relatos dos espíritos que eram homens encarnados como nós agora estamos e que tiveram as suas vivências. E nessas reportagens nós sabemos a vida que eles tiveram e as consequências disso no mundo dos espíritos, das suas felicidades, dos seus infortúnios. E sabemos também, pelo menos temos uma ideia bastante consolidada do que provavelmente será o nosso futuro, a depender dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, daquilo que nós vitalizamos. E assim, por essa solidariedade das reencarnações, já não temos mais por que temer a morte, porque sabemos que este corpo é apenas uma vestimenta que nós envergamos com o objetivo de ter acesso às experiências que nos serão necessárias nessa vida, mas que além dessa, teremos muitas outras e que a nossa responsabilidade consiste em aproveitar todas essas chances que nós temos para fazer todo o bem possível, todo o bem que nós pudermos para desenvolver os nossos sentimentos e purificá-los, aproximando-nos de Deus. Então, agora nós podemos começar a abordagem que Joana nos convida na obra Jesus e Atualidade. Ela começa esse capítulo dizendo: não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por lhe faltar a justiça, na sua mais alta expressão. E não é verdade? Quando a gente observa aquele espírito puro, sujando os seus pés no lodaçal das paixões humanas, passando por todas as aflições sem merecer, o abandono dos seus afetos mais queridos, a desconsideração dos seus irmãos em relação à sua missão, os ricos e poderosos, muitos deles dando de ombros em relação à sua missão aqui na Terra, os conchavos, as discussões, as tricas farisaicas, a grande hipocrisia presente entre o povo escolhido de Israel. Entre aqueles que comiam, que metiam um prato, que metiam a mão no prato junto com ele, os seus amigos, com quem ele tinha relações de intimidade. Foi dali que saiu o traidor. No momento infamante em que foi crucificado entre dois ladrões, sem ter cometido qualquer crime, todos abandonaram, à exceção de sua mãe, das mulheres piedosas e de João Evangelista. Então, se não houvesse reencarnação, qual o sentido de um Messias que não conseguia salvar-se nem a si mesmo? Se não houvesse um significado especial naquela paixão, um significado profundo, um significado de imortalidade da alma, se a salvação que ele propunha não fosse
a imortalidade da alma, a certeza da vida futura, onde a justiça divina. Então, é mais ou menos essa reflexão que a Joana faz. E aí ela continua dizendo que o amor por ele ensinado, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, teria um caráter de transitória preferência emocional. Mas Deus não faz predileção de pessoas, como vai dizer Paulo de Tarso na sua epístola aos Romanos. É necessário que a gente possa entender que essas cenas da nossa vida presente são experiências necessárias para o melhoramento do espírito e para a transformação dos seus sentimentos, que muitas vezes não é exatamente uma expiação, mas um gênero de provas que nós escolhemos com o objetivo de crescer e de nos aproximar mais rapidamente de Deus de uma forma mais efetiva. E aí ela continua dizendo: ele identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condição de recuperar a saúde ou não, porque nem todos que lhe buscavam a ajuda logravam-na, a restituição da saúde ou se recuperavam. É por isso, se recuperavam. É por isso que Jesus sempre dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, né? Por quê? Porque na raiz dessas doenças está sempre uma causa presente no espírito. Não adianta, né, remendar o corpo doente, se o espírito permanece enfermiço. Às vezes a doença já faz parte de um processo de cura do espírito, como vai dizer Sueli Caldas Schubert. Então, Jesus sabia dessas profundezas do ser, sabia das causas daquelas doenças e sabia o que era melhor para cada uma das criaturas humanas que chegavam até ele, pedindo um alívio ao seu sofrimento. E o mais interessante é que, não obstante nem todos terem obtido a cura, mas sempre obtinham um alívio e um consolo. Não havia ninguém que saísse, se apartasse da presença do Cristo, que não tivesse ali usufruído do benefício desse seu magnetismo irresistível, que transmite tanta paz e alegria íntima a todos que tiveram condição de estar na presença dele. Então, Joana diz: isso porque sabia que quem enferma é o espírito. E aí ele se dirigia a cada individualidade. Por isso que Jesus não estava muito preocupado com as grandes multidões. Para ele, cada subjetividade importava, cada vida humana, né? Com o objetivo de que a reflexão daquele momento ímpar pudesse promover para o espírito imortal uma mudança de conduta responsável por não tornar a pecar, como ele dizia algumas vezes. E aí Joana diz: sabendo acerca da fragilidade humana, emulava a fortaleza moral, fiel à lei de causa e efeito vigente no mundo. Essa robustez moral no convite de vai e não tornes a pecar é como a nos lembrar da lei divina que está inscrita na nossa consciência, que muitas vezes nos alerta, e às vezes a gente utiliza os mecanismos de defesa, as formas de fugas psicológicas para tentar anestesiar a nossa consciência e continuar andando por esses caminhos que só nos causam infelicidade. Daí veio a ele, no seu célebre diálogo com Nicodemos, a necessidade de nascer de novo, dizendo que o próprio Elias já viera. E Joana vai então fazer uma reflexão muito importante. Ela vai anotar que espírito puro ele mesmo jamais enfermou, porque as doenças do corpo invariavelmente têm como causa raiz a presença no nosso modelo organizador biológico de desarmonias, dessas matrizes perispirituais que acabam ressurgindo na soma, no corpo físico. O corpo
procede do corpo, como vai dizer o Evangelho, mas o espírito não procede do espírito. Por isso, quem visse Jesus jamais contestaria essa autoridade moral absoluta, essa superioridade que ele tinha em relação aos liames do corpo físico. Todo aquele que lhe tocasse sentiria o toque amoroso e ficaria impregnado do seu magnetismo irresistível para sempre. Todo que tivesse na sua presença sentiria essa necessidade de renascer dos escombros, como nós também, que renascemos pela água, mas às vezes tardamos o renascimento pelo Espírito. A transformação dos nossos sentimentos, a mudança da nossa conduta, quebrar o padrão dos nossos velhos pensamentos doentios, enfermiços, para que a gente possa desenvolver novos hábitos mentais, tenha mais esperança no nosso futuro, tenha mais compaixão e auto-perdão por nós mesmos, pelos nossos equívocos, porque faz parte do nosso próprio processo evolutivo. Joana vai dizer que a psicoterapia que Jesus utilizava era centrada na reencarnação, por saber que o homem é o modelador do próprio destino, vivendo conforme o estabeleceu através dos atos nas experiências passadas. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos, mas a qualquer tempo e hora podemos mobilizar os nossos recursos internos, a nossa boa vontade, para modificar o nosso rumo, para que nós possamos trilhar novos caminhos, caminhos que tragam saúde, bem-estar, felicidade e que promovam esse renascimento que nós tanto precisamos, especialmente nos dias que se seguem. Joana vai dizer, ele espalhou missionários pela terra, falando a linguagem da reencarnação, até o momento em que ele próprio veio confirmá-la, acenando com esperança futura de felicidade para todas as criaturas. E é verdade, no Oriente ao Ocidente, a reencarnação sempre presente na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Temos cientistas maravilhosos que investigaram e confirmaram-na, mas cada um de nós só entendemos se nós quisermos. A reencarnação é a certeza da justiça divina, que nos oferece quantas chances sejam necessárias, com o objetivo de que nós logremos este êxito de nós mesmos, para que nós possamos crescer para Deus. E aí Joana vai dizer, não te crucifiques na consciência de culpa, após reconheceres o teu erro, porque a culpa é apenas um aguilhão que nos mostra que andamos pelos caminhos equivocados, mas que temos a oportunidade agora de percorrer as veredas direitas. Não te encarceres nas sombras, depois de identificares os teus delitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Emmanuel vai dizer que criminosos somos todos nós, que fomos descobertos. Se nós estamos aqui ainda tentando viver o Evangelho, tentando exemplificar esses ensinamentos de Jesus, não é por outra razão, meus amigos. É porque nós já erramos muito nesses mesmos assuntos. Provavelmente a grande maioria, se não totalidade de nós, que agora estamos aqui na doutrina espírita, fomos religiosos fracassados. Utilizamos a religião para favorecimento pessoal, para que nos perdêssemos aí no meio do caminho. Portanto, vem a exortação. Renasce dos teus escombros. Recomeça a recuperação de imediato, evitando futuros retornos expiatórios, injunções excruciantes, situações penosas. A hora é agora. A hora da resolução é agora. O momento azado é este. É interessante que, para onde a gente olhe, na literatura mediúnica, na codificação kardeciana, no Evangelho, parece que nós estávamos aguardando este momento decisivo. Decisivo para que nós possamos demonstrar qual é o nosso papel perante a vida, para que a gente possa testemunhar
a nossa real essência, o nosso real objetivo, aquilo que nós efetivamente desejamos. Nós não podemos desperdiçar essa concessão superior, essa grande oportunidade que nós temos pela reencarnação. E então, Joana conclui dizendo: abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto, para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo, conforme ele, Jesus, acentuou. Renasçamos nas nossas próprias consciências, nas nossas próprias convicções. Abandonemos velhos hábitos, aquilo que vai nos fazer perder tempo, vai nos fazer distrair com coisas vãs e passageiras e foquemos no que é essencial, não nas discussões estéreis, não nas brigas infrutíferas, mas naquilo que vai ser essencial para a vivência do amor com diversidade, do amor com respeito, do amor com paciência, do amor com compreensão, do amor sem padrões, do amor imbatível, do amor sem limites, do amor além da vida ao longo das reencarnações. Eu espero que vocês tenham gostado, que Jesus então nos abençoe e nos inspire a todos. E até a próxima, se Ele assim permitir.